38 entidades, que representam praticamente a totalidade do agronegócio, são contra a proposta de reforma do imposto de renda. Todas elas assinaram um manifesto que foi entregue aos senadores e deputados que representam o setor. O projeto de lei que está em discussão no Congresso Nacional prevê alterações sobre a cobrança de juros e foi apresentado pelo governo federal em julho. Para falar sobre esse manifesto e as consequências na cadeia da agroindústria, caso as mudanças sejam aprovadas, a gente vai conversar agora com o coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o Renato Conchon. Deixa eu voltar para cá para falar com o Renato, que já está me esperando aqui. Renato, olha só, uma grande expectativa em relação a essas mudanças que podem acontecer, mas eu queria, antes de mais nada, agradecer a sua presença conosco logo na abertura do Jornal Terra Viva, segunda edição, para mostrar o quão é importante esse assunto que está sendo debatido agora. E por isso, eu queria que você começasse explicando para a gente um dos pontos levantados aí, que é em relação ao aumento da carga tributária, né? Qual vai ser o impacto disso para os produtores? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite aos telespectadores do canal Terra Viva. É um prazer estar com vocês. E justamente nesse momento que o tema está tão quente, né? A discussão da reforma tributária está bastante acalorada nesse momento aqui em Brasília. E a gente precisa trazer as últimas informações para quem nos acompanha aí do setor do agronegócio. E, bom, para responder a sua pergunta, é importante que se diga também que a questão dos impactos que a gente traz são dois. São, principalmente, aos produtores rurais estabelecidos como pessoas físicas, e a gente lembra que 98% dos produtores rurais em todo o Brasil estão estabelecidos como pessoas físicas, terão algum tipo de impacto. Dentre eles, o principal impacto é aquela medida proposta pelo governo federal no projeto de lei apresentado ao Congresso Nacional e também no relatório substitutivo do deputado relator do projeto, que é a limitação do desconto, a utilização do desconto simplificado de até R$40 mil. A gente lembra que produtores rurais que entregam a atividade rural e se beneficiam desse desconto simplificado são aproximadamente 88 mil produtores rurais que se utilizam desse benefício da simplificação. E a proposta vai na contramão no que se refere à simplificação. Caso aprovado da maneira como foi proposto e apresentado pelo relator, a gente vai trazer um processo de burocratização para os produtores pessoas físicas. Já para as agroindústrias, por exemplo, o setor agroindustrial de uma maneira geral, a gente vê impactos tal como a questão da tributação sobre o juro de capital próprio, a tributação sobre o dividendo, em contrapartida, a redução da alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica. A principal atenção que a gente coloca é que haja um ajuste fino entre a redução da alíquota do imposto de renda e a tributação sobre o dividendo. Caso esse equilíbrio não seja muito bem mensurado, o setor agropecuário tem a preocupação de que haverá um aumento na carga tributária setorial, e não só do setor agropecuário, mas dos demais setores econômicos também. Então, Márcio, em síntese, o ideal seria conhecermos todas as fases da reforma tributária para que o setor agropecuário, o setor industrial, o setor comercial pudesse fazer as contas de todas as fases. Então, o setor viria aqui: eu posso pagar um pouquinho mais no CBS, mas eu vou pagar um pouquinho menos no imposto de renda. E, ao final do dia, a minha carga tributária não aumentará. Então, isso, infelizmente, não foi apresentado até o momento e é um tema que nós apresentamos como bastante importante para os parlamentares, para o deputado relator e também para o Ministério da Economia. E o que as entidades esperam com esse manifesto que foi assinado hoje e entregue à frente parlamentar, que tem ali os deputados e senadores que representam o setor e que podem, com muita firmeza, defender o setor no Congresso, hein, Renato? A nossa expectativa, Márcia, é principalmente essa, que o setor seja ouvido através dos parlamentares. A gente tem esse contato junto à Frente Parlamentar da Agropecuária e aos líderes do Congresso Nacional, para que o setor seja ouvido nesse debate. A gente quer viabilizar, sim, uma aprovação de uma reforma tributária que impulsione a produtividade brasileira, que garanta segurança jurídica, que tenha estabilidade jurídica de uma maneira geral, enfim. São diversos aspectos que nós defendemos, mas o que nós não podemos deixar é que uma proposta de uma reforma amplie a carga tributária do setor e prejudique
produtor rural e a agroindústria de uma maneira geral, subindo custos tributários e corroendo a nossa competitividade no mercado internacional. É essa preocupação que nós estamos levando ao Congresso Nacional. Renato Conchon é coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que falou para a gente a respeito desse manifesto que foi assinado agora há pouco, e o jornal Terra Viva, segunda edição, já trouxe aqui em primeira mão esse debate para que o produtor, para que o setor entenda o que está acontecendo. Por isso, eu te agradeço demais, Renato, por abrir o jornal conosco, trazendo esse assunto aqui. Muito obrigado. Volte sempre, viu? Obrigado, Márcio. Obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima.